Shabbat Shalom a todos. O tema dessa mensagem é assuntos sensíveis. Senhor nosso Pai, obrigado pela tua mensagem para a minha vida. Me ensinou muitas coisas. Me ajude a passar essa mensagem do teu jeito, do teu modo, para os meus irmãos e irmãs, que eles possam receber a parte que cabe a cada um deles. Aqui nós temos ensinamento para todos nós, sem nenhuma exceção. Primeiro para mim, sobre todas as coisas, e tenha liberdade de me corrigir sempre em tudo aquilo que se faz necessário. Muitas vezes a gente tem errado e às vezes a gente nem percebe esses erros e o quanto isso entristece o teu coração, porque isso é pecado. Nos ajude a compreender, entender e removermos isso da nossa vida à medida que o Senhor vai nos ensinando. Nos ensine a viver pela tua Torá, pelos teus preceitos. Nos ajude a experimentar o teu sobrenatural. Nos ajude a santificarmos a nossa vida, porque o Senhor é santo. Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema dessa mensagem: assuntos sensíveis. Quando Avraham chegou na terra da promessa, ali ele deparou com uma terrível fome e tomou a decisão de seguir para o Egito e colocou a sua esposa em uma situação complexa, uma situação difícil, e o Senhor o libertou. Nessa Parashá 4, Vairai apareceu, relata que Avraham, por algum motivo, foi morar em Gerar e cometeu o mesmo erro que havia cometido lá no Egito. Como pode um homem como Avraham, temente ao nome sagrado de Hashem, cometer esses erros? Para nós é muito difícil compreender. E mais, demais. Normalmente nós temos esta tendência natural, esta inclinação está dentro de nós. Algumas pessoas em intensidade menor, outras em uma intensidade maior. Isso ocorre porque nós fomos treinados nesse mundo, de alguma forma, a mostrar as nossas garras, observar, comentar ou até mesmo julgar sobre os erros de outras pessoas. E isto, diante de Hashem, é pecado. Nós não temos como saber detalhes dos costumes daquela época, não conhecemos outras variáveis que estavam envolvidas na situação para que Avraham tomasse aquelas decisões que ele tomou. E se fôssemos nós, será que não teríamos tomado as mesmas decisões, ou talvez até decisões piores? Para nós meditarmos. Vamos entender melhor o motivo, o propósito pelo qual os erros, os assuntos sensíveis, questões delicadas envolvendo a vida de pessoas temente ao nome sagrado de Hashem estão relatados nas Escrituras Sagradas. Hashem deseja nos ministrar sobre isto hoje. Que você possa receber a parte que cabe a você. Primeiro, nós podemos aprender com os erros dos outros, para não passarmos apuros que o Senhor não tem para nós passarmos. Segundo, estes erros que estão registrados nas Escrituras Sagradas são para mostrar para nós como está o nosso coração, para mostrar as nossas reações de julgamento, que é pecado. Quando deparamos com os erros de outras pessoas, ou seja, até no momento que estamos lendo as Escrituras Sagradas, nosso coração está sendo provado. Mas olha, aqui que absurdo. O que foi feito?
Como assim? Uma pessoa dessa toma uma decisão sem orar, sem falar com o Senhor? E o Senhor ainda é com ele? Nós cometemos os mesmos erros o tempo todo, às vezes até coisas piores. Mas queremos esconder no escuro mais profundo do nosso coração os nossos erros para que ninguém saiba. Mas nos erros dos outros queremos jogar a luz mais forte para outras pessoas tomarem conhecimento. Quando o Senhor tem instituído para nós, para que a gente avalie a nossa própria vida, para que a gente aponte a luz do Mashiach para o nosso próprio coração, submeta o nosso coração à luz, diante do Senhor. As pessoas que são tementes ao nome sagrado de Hashem nunca, jamais deveriam julgar o erro de ninguém, sobre nenhuma condição. Eu concordo com tudo isso, mas que Avraham errou, errou. E ponto final. Está lá, está escrito. Coração duro. Irmãos, isso é pecado. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, da nossa alma, da nossa obstinação em observar, pensar e comentar sobre o erro de outras pessoas. Avraham foi chamado, separado pelo Senhor para uma obra. E ele obedeceu. Seguiu no caminho que o Senhor estabeleceu para ele seguir. E recebeu promessas do Senhor. E por conta desta obediência, Avraham se tornou amigo de Hashem. Isso está descrito no livro de Shayahu, Isaías capítulo 41, versículo 8. Irmãos, pensar ou falar mal de um amigo de Hashem pode ser um problema extremamente sério, com risco até de morte. Não importa se o amigo de Hashem está certo ou não, isso não é problema nosso. Ainda que a outra pessoa esteja totalmente errada nas ações dela diante do nosso limitado e raso entendimento. Dessa forma, nós não podemos pensar, nem abordar, fomentar ou alimentar qualquer questão negativa sobre Avraham ou sobre qualquer outra pessoa mencionada na Escritura Sagrada. Não podemos pensar mal de ninguém em nenhum outro lugar. Isso é pecado. Não fale mal de um amigo de Hashem. Não fale mal de quem Hashem fala bem. Mas você não conhece meu marido, você não conhece minha esposa. Se ele for uma pessoa temente ao nome de Hashem, você pode estar com problema. Miriam e Haron fizeram comentários que não deveriam sobre Moshe. E Hashem ouviu. E os repreendeu. Não deseje você ser repreendido ou repreendida por Hashem também. Que a Ruach HaKodesh possa nos conduzir com entendimento e sabedoria para termos reverências para com Hashem através de Yeshua e respeito para com todas as pessoas que atenderam o seu chamado e estão de alguma forma a serviço de Hashem nessa terra. Pelo menos respeito. Até na leitura da Escritura Sagrada, nosso coração pode ser colocado à prova.
A própria narrativa descrita nas Escrituras sobre as decisões de Abraham, de Sara, que eles tomaram, provocam o nosso sentimento, o nosso espírito para julgá-los. Abimeleque, rei de Gerá, trouxe ao palácio Sara, pensando que ela fosse somente irmã de Abraham. Algum tempo depois, Hashem apareceu em sonho para ele e disse que havia uma sentença de morte sobre ele por algo que ele desconhecia totalmente. Sara tinha marido. Desde que Sara chegou ao palácio, todas as mulheres naquele lugar se tornaram estéreis. A maldição se manifestou naquele lugar, embora ninguém soubesse qual era o real motivo. Mas o Senhor mostrou para o rei. Por aqueles curtos meses que Sara se preparou para encontrar-se com o rei, embora este encontro nunca tenha acontecido, nunca tenha ocorrido, a maldição havia se manifestado fisicamente naquele lugar. Para você meditar, nós, pessoas tementes ao nome sagrado de Hashem, quando erramos, podemos trazer esterilidade para a vida de outras pessoas ao nosso redor. Abraham, um homem temente ao nome sagrado de Hashem, tomou uma decisão que poderia levar à morte para um rei supostamente inocente, e isto é um assunto sensível, mas que precisa ser abordado e bem tratado entre nós, com sabedoria e entendimento proveniente do Senhor. Entenda, uma vez que Hashem chamou Abraham e ele atendeu este chamado, o Senhor se tornou responsável pela vida dele. Não importa o que ocorra, não importa o que ele faça. E não é papel nosso julgá-lo. Hashem falou com o rei Abimeleque o que estava ocorrendo e disse a ele que Abraham era profeta dele e que Abraham oraria para que ele, Abimeleque, não morresse. Hashem não se importou com a reputação dele ao ser representado por Abraham naquela situação. Uma pessoa temente ao nome sagrado de Hashem, chamado e ungido para servir a Hashem, precisa ter os seus passos dirigidos por Hashem. E essa pessoa não pode ir a qualquer lugar, de qualquer forma, a qualquer momento, de qualquer jeito, para não levar para o lugar a possibilidade de morte sobre a vida de alguém. Que possamos receber, manter isso nos nossos corações e meditar sobre isso, porque Hashem nos chamou para sermos portadores das boas novas através do Mashiach Yeshua e levar vida para os lugares onde habita a morte e não levar mais morte. Que todos nós possamos estar no centro da vontade de Hashem e que o Senhor nos livre de tomarmos decisões que podem provocar o mal sobre a vida de outras pessoas. Em nome de Yeshua, é a minha oração. Como o povo de Israel, composto por dois povos, judeus e não judeus, nós chamamos Abraham de Avino, nosso pai. Aliás, Abraham é a única pessoa de todos os nossos ancestrais registrados nas Escrituras Sagradas que nos referimos a ele como Avino, nosso pai. Por intermédio de Abraham, todas as famílias, sem nenhuma exceção, são benditas de Hashem nessa terra, porque isso está escrito. Bereshit, Gênesis capítulo 12, versículo 3.
Esses relatos negativos, os erros sobre a vida de outras pessoas, temente ao nome sagrado de Hashem, eles foram registrados nas Escrituras Sagradas para mostrar o nosso coração, para nos colocar na prova de como vamos reagir ao sabermos sobre esses erros, sobre os erros de outras pessoas, se vamos pensar ou falar mal de quem Hashem fala bem. Até lendo as Escrituras, nosso coração é colocado na prova. Deveríamos ler as Escrituras Sagradas para conhecer o Senhor. Conhecer a Hashem através de Yeshua, a Ruach HaKodesh, a Ruach de Hashem, e seus grandes e maravilhosos feitos desde os tempos antigos. E não para julgarmos os erros de outras pessoas. Não para julgarmos erros de ninguém. Então precisamos ser muito cautelosos com os nossos pensamentos, com o nosso falar, com o nosso proceder, principalmente com assuntos sensíveis. Hashem não nos deixou o relato desses erros para julgarmos as atitudes de Avraham, Sara ou outras pessoas. Mas Hashem deseja nos mostrar como Ele mesmo tratou esse assunto sensível, sem se ocupar do que poderiam ou não falarem sobre a reputação dele. Muitas vezes nós fazemos o que é errado e escondemos e ficamos preocupados em demasia com a nossa reputação. Nos preocupamos com o que as outras pessoas poderiam dizer ao nosso respeito, ao saberem do nosso erro, erros que nós cometemos, sabemos e escondemos. O nosso pecado. Esquecendo que podemos morrer ou até matar alguém e seguir direto para o Sheol. Isso é grave, meus irmãos. Isso é grave. Nós não devemos nos ocupar com os erros de Avraham, os erros de Sara. Os nossos olhos deveriam repousar sobre as ações de Hashem. Lemos essa Parashá 4 Vairá todos os anos, mas não percebemos como Hashem agiu em defesa do amigo dele. Hashem não acusou seu amigo em nada, mas Hashem saiu em socorro do amigo como um pai bondoso faz com seu próprio filho amado. Hashem se levantou pessoalmente para impedir um mal maior que poderia vir sobre Sara naquela situação com Avimelech, que poderia ocasionar a morte naquele lugar. Por esse motivo Hashem foi falar direto com o rei Avimelech, aparentemente inocente. Mais uma vez, não sabemos os detalhes ocultos por trás da decisão que levou o rei Avimelech a tomar, aquela posição de levar Sara para o harém dele. Vamos imaginar a seguinte situação. Avraham, líder de um clã, muitas famílias acompanhando, ali. E ele, como líder daquelas pessoas, Avimelech pode ter pensado, olha, se eu tomar a irmã dele como minha esposa, eu vou subjugar Avraham e todo o clã dele. A minha total autoridade. Entregou a Avraham alguns presentes que poderia ser recuperado posteriormente, não sei.
Não sabemos, mas de fato, o fato é que nada passa desapercebido diante dos olhos de Hashem, que conhece e pesa as intenções de todos os corações nessa terra. O Senhor estava bravo com Avimelech. Alguma coisa errada, eu acredito que possa ter ocorrido, que não temos detalhe aqui para saber. Mas o Senhor pesa os corações. Hashem chamou Avraham, que atendeu a esse chamado, e Hashem se tornou responsável pela vida dele em tudo. Tudo é tudo. Hashem honra todas as pessoas que estão a serviço dele. E Avraham estava iniciando no seu chamado, estava aprendendo, estava tentando acertar, às vezes com as suas próprias decisões. Ele não tinha o desejo de errar. Hashem defendeu Avraham, que atendeu ao seu chamado. Então precisamos saber que ao atender o chamado de Hashem, o Senhor mesmo, em todas as situações, vai se levantar para nos defender, se necessário for. Todas as pessoas nessa terra passam por, de alguma forma, pela imaturidade de tomar decisões sozinhos. E aprendem muitos. Eu acredito que em geral Avraham estava orando pela situação de sua esposa Sara no palácio, porque se clamarmos ao Senhor por socorro, o Senhor ouvirá e virá e mudará a nossa sorte. Aleluia! Porque o Senhor veio e mudou a sorte de Avraham e Sara daquela condição. Nós podemos olhar para os erros de Avraham e sermos tentados a comentar o que não deveríamos, e até nos esquecermos dos vários erros que nós cometemos todos os dias na nossa jornada nessa terra. Quando erramos, as pessoas normalmente olham para nós e podem rejeitar até aquele que nos defende. Da mesma forma que ocorreu com Avraham. Avimelech não aceitou, provavelmente, confiar em Hashem. Mas bendito seja o Senhor, que jamais nos deixará sozinho em nenhuma situação, não importa o que ocorra. Nós deveríamos também nos empenhar para defender os nossos amigos, nossa família, na Emuná, da mesma forma que Hashem fez com Avraham, seu amigo, permanecendo ao lado dele. Quando mais ele precisava do Senhor. Precisamos aprender a defender os nossos amigos nos erros deles, quando mais eles precisam de nós. Mas é nesses momentos críticos da vida que as pessoas se levantam e muitas vezes escolhem deixá-la sozinha. Às vezes, até em situação pior. Que o Senhor possa trabalhar na nossa vida e nos livrar dessas ações de engano. Em nome de Yeshua. Hashem chamou Avraham, assim como chamou cada um de nós. Às vezes tomamos decisões sem consultar o Senhor, embora não deveríamos mais fazer isso, porque Hashem está à distância de uma oração. E deseja nos livrar dos males desse mundo. Então precisamos desenvolver a nossa total dependência do Senhor para fazermos qualquer coisa, não importa o que seja. Todas as decisões da nossa vida precisam estar pautadas na autorização do Senhor. Precisamos ter coragem de tratar com o Senhor qualquer assunto, não importa qual seja. Ainda que, ao nosso ver, sejam assuntos extremamente sensíveis, assuntos
de relação de fórum íntimo. Não importa. Não deveríamos mais esconder o nosso coração do Senhor. Você precisa entender que Hashem sabe todas as coisas. E se você não falar para Ele, provavelmente Hassatan vai te acusar. E possivelmente falará até coisas piores. Então é melhor você entrar no seu quarto, buscar pelo Senhor e confessar os seus pecados. É melhor o Senhor saber da sua vida, de você. Hashem sempre se levantará para defender o seu povo. Então não tenha medo. Não tenha medo no seu coração. Avraham atendeu o chamado do Senhor e Hashem se responsabilizou por tudo o que ocorreu no percurso da vida dele. Hashem avisou Avraham sobre as destruições que envolveriam pessoas queridas dele. Hashem concedeu vitórias a Avraham em guerras, em batalhas cuja possibilidade de vencer de forma natural era impossível. Como está a sua amizade com o Senhor? Que você possa compreender essa ministração e ainda serem abençoados. Como pode uma coisa dessas? E mais, o Senhor, o Todo-Poderoso, ainda ficou do lado deles. Aí não, aí já é demais. Normalmente nós temos esta tendência natural, esta inclinação está dentro de nós. Algumas pessoas em intensidade menor, outras em uma intensidade maior. Isso ocorre porque nós fomos treinados nesse mundo, de alguma forma, a mostrar as nossas garras, observar, comentar ou até mesmo julgar sobre os erros de outras pessoas. E isto, diante de Hashem, é pecado. Nós não temos como saber detalhes dos costumes daquela época, não conhecemos outras variáveis que estavam envolvidas na situação para que Avraham tomasse aquelas decisões que ele tomou. E se fôssemos nós, será que não teríamos tomado as mesmas decisões ou talvez até decisões piores? Para nós meditarmos. Vamos entender melhor o motivo, o propósito pelo qual os erros, os assuntos sensíveis, questões delicadas envolvendo a vida de pessoas temente ao nome sagrado de Hashem estão relatados nas Escrituras Sagradas. Hashem deseja nos ministrar sobre isto hoje. Que você possa receber a parte que cabe a você. Primeiro, nós podemos aprender com os erros dos outros, para não passarmos apuros que o Senhor não tem para nós passarmos. Segundo, estes erros que estão registrados nas Escrituras Sagradas são para mostrar para nós como está o nosso coração, para mostrar as nossas reações de julgamento, que é pecado. Quando deparamos com os erros de outras pessoas, ou seja, até no momento que estamos lendo as Escrituras Sagradas, nosso coração está sendo provado. Mas olha, aqui que absurdo! O que foi feito? Como assim? Uma pessoa dessa toma uma decisão sem orar, sem falar com o Senhor? E o Senhor ainda é com ele?
Nós cometemos os mesmos erros o tempo todo, às vezes até coisas piores. Mas queremos esconder no escuro mais profundo do nosso coração os nossos erros para que ninguém saiba. Mas nos erros dos outros queremos jogar a luz mais forte para outras pessoas tomarem conhecimento. Quando o Senhor tem instituído para nós, para que a gente avalie a nossa própria vida, para que a gente aponte a luz do Mashiach para o nosso próprio coração, submeta o nosso coração à luz, diante do Senhor. As pessoas que são tementes ao nome sagrado de Hashem nunca, jamais deveriam julgar o erro de ninguém, sobre nenhuma condição. Eu concordo com tudo isso, mas que Avraham errou, errou. E ponto final. Está lá, está escrito. Coração duro. Irmãos, isso é pecado. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, da nossa alma, da nossa obstinação em observar, pensar e comentar sobre o erro de outras pessoas. Avraham foi chamado, separado pelo Senhor para uma obra. E ele obedeceu. Seguiu no caminho que o Senhor estabeleceu para ele seguir. E ele recebeu promessas do Senhor. E por conta desta obediência, Avraham se tornou amigo de Hashem. Isso está descrito no livro de Shayahu, Isaías capítulo 41, versículo 8. Irmãos, pensar ou falar mal de um amigo de Hashem pode ser um problema extremamente sério, com risco até de morte. Não importa se o amigo de Hashem está certo ou não, isso não é problema nosso. Ainda que a outra pessoa esteja totalmente errada nas ações dela diante do nosso limitado e raso entendimento. Dessa forma, nós não podemos pensar, nem abordar, fomentar ou alimentar qualquer questão negativa sobre Avraham ou sobre qualquer outra pessoa mencionada nas Escrituras Sagradas. Não podemos pensar mal de ninguém em nenhum outro lugar. Isso é pecado. Não fale mal de um amigo de Hashem. Não fale mal de quem Hashem fala bem. Mas você não conhece meu marido, você não conhece minha esposa. Se ele for uma pessoa temente ao nome de Hashem, você pode estar com problema. Miriam e Haron fizeram comentários que não deveriam sobre Moshe. E Hashem ouviu. E os repreendeu. Não deseje você ser repreendido ou repreendida por Hashem também. Que a Ruach HaKodesh possa nos conduzir com entendimento e sabedoria para termos reverências para com Hashem através de Yeshua e respeito para com todas as pessoas que atenderam o seu chamado e estão de alguma forma a serviço de Hashem nessa terra. Pelo menos respeito. Até na leitura das Escrituras Sagradas, nosso coração pode ser colocado à prova. A própria narrativa descrita nas Escrituras sobre as decisões de Avraham, de Sara, que eles tomaram, provocam o nosso sentimento, o nosso espírito para julgá-los.
Avimelé, rei de Gerá, trouxe ao palácio Sara, pensando que ela fosse somente irmã de Avraham. Algum tempo depois, Hashem apareceu em sonho para ele e disse que havia uma sentença de morte sobre ele por algo que ele desconhecia totalmente. Sara tinha marido. Desde que Sara chegou ao palácio, todas as mulheres naquele lugar se tornaram estéreis. A maldição se manifestou naquele lugar, embora ninguém soubesse qual era o real motivo. Mas o Senhor mostrou para o rei. Por aqueles curtos meses que Sara se preparou para encontrar-se com o rei, embora este encontro nunca tenha acontecido, nunca tenha ocorrido, a maldição havia se manifestado fisicamente naquele lugar. Para você meditar, nós, pessoas tementes ao nome sagrado de Hashem, quando erramos, podemos trazer esterilidade para a vida de outras pessoas ao nosso redor. Avraham, um homem temente ao nome sagrado de Hashem, tomou uma decisão que poderia levar à morte para um rei supostamente inocente, e isto é um assunto sensível, mas que precisa ser abordado e bem tratado entre nós, com sabedoria e entendimento proveniente do Senhor. Entenda, uma vez que Hashem chamou Avraham e ele atendeu este chamado, o Senhor se tornou responsável pela vida dele. Não importa o que ocorra, não importa o que ele faça. E não é papel nosso julgá-lo. Hashem falou com o rei Avimelé o que estava ocorrendo e disse a ele que Avraham era profeta dele e que Avraham oraria para que ele, Avimelé, não morresse. Hashem não se importou com a reputação dele ao ser representado por Avraham naquela situação. Uma pessoa temente ao nome sagrado de Hashem, chamado e ungido para servir a Hashem, precisa ter os seus passos dirigidos por Hashem. E essa pessoa não pode ir a qualquer lugar, de qualquer forma, a qualquer momento, de qualquer jeito, para não levar para o lugar a possibilidade de morte sobre a vida de alguém. Que possamos receber, manter isso nos nossos corações e meditar sobre isso, porque Hashem nos chamou para sermos portadores das boas novas através do Mashiach Yeshua e levar vida para os lugares onde habita a morte e não levar mais morte. Que todos nós possamos estar no centro da vontade de Hashem e que o Senhor nos livre de tomarmos decisões que podem provocar o mal sobre a vida de outras pessoas. Em nome de Yeshua, é a minha oração. Como o povo de Israel, composto por dois povos, judeus e não judeus, nós chamamos Avraham de Avino, nosso pai. Aliás, Avraham é a única pessoa de todos os nossos ancestrais registrados nas Escrituras Sagradas que nos referimos a ele como Avino, nosso pai. Por intermédio de Avraham, todas as famílias, sem nenhuma exceção, são benditas de Hashem nessa terra, porque isso está escrito. Bereshit, Gênesis capítulo 12, versículo 3. Esses relatos negativos, os erros sobre a vida de outras pessoas, temente ao nome sagrado de Hashem, eles foram registrados nas Escrituras Sagradas para mostrar o nosso coração.
para nos colocar na prova de como vamos reagir ao sabermos sobre esses erros, sobre os erros de outras pessoas, se vamos pensar ou falar mal de quem Hashem fala bem. Até lendo as Escrituras, nosso coração é colocado na prova. Deveríamos ler as Escrituras Sagradas para conhecer o Senhor. Conhecer a Hashem através de Yeshua, a Ruach HaKodesh, a Ruach de Hashem, e seus grandes e maravilhosos feitos desde os tempos antigos. E não para julgarmos os erros de outras pessoas. Não para julgarmos erros de ninguém. Então precisamos ser muito cautelosos com os nossos pensamentos, com o nosso falar, com o nosso proceder, principalmente com assuntos sensíveis. Hashem não nos deixou o relato desses erros para julgarmos as atitudes de Avraham, Sara ou outras pessoas. Mas Hashem deseja nos mostrar como Ele mesmo tratou esse assunto sensível, sem se ocupar do que poderiam ou não falarem sobre a reputação dele. Muitas vezes nós fazemos o que é errado e escondemos e ficamos preocupados em demasia com a nossa reputação. Nos preocupamos com o que as outras pessoas poderiam dizer ao nosso respeito, ao saberem do nosso erro, erros que nós cometemos, sabemos e escondemos. O nosso pecado. Esquecendo que podemos morrer ou até matar alguém e seguir direto para o Sheol. Isso é grave, meus irmãos. Isso é grave. Nós não devemos nos ocupar com os erros de Avraham, os erros de Sara. Os nossos olhos deveriam repousar sobre as ações de Hashem. Lemos essa Parashá 4 Vairá todos os anos, mas não percebemos como Hashem agiu em defesa do amigo dele. Hashem não acusou seu amigo em nada, mas Hashem saiu em socorro do amigo como um pai bondoso faz com seu próprio filho amado. Hashem se levantou pessoalmente para impedir um mal maior que poderia vir sobre Sara naquela situação com Avimelech, que poderia ocasionar a morte naquele lugar. Por esse motivo Hashem foi falar direto com o rei Avimelech, aparentemente inocente. Mais uma vez, não sabemos os detalhes ocultos por trás da decisão que levou o rei Avimelech a tomar, aquela posição de levar Sara para o harém dele. Vamos imaginar a seguinte situação. Avraham, líder de um clã, muitas famílias acompanhando, ali. E ele, como líder daquelas pessoas, Avimelech pode ter pensado, olha, se eu tomar a irmã dele como minha esposa, eu vou subjugar Avraham e todo o clã dele. A minha total autoridade. Entregou a Avraham alguns presentes que poderiam ser recuperados posteriormente? Não sei. Não sabemos, mas de fato, o fato é que nada passa desapercebido diante dos olhos de Hashem, que conhece e pesa as intenções de todos os corações nessa terra. O Senhor estava bravo com Avimelech. Alguma coisa errada
Eu acredito que possa ter ocorrido, que não temos detalhe aqui para saber. Mas o Senhor pesa os corações. Rachem chamou Avraham, que atendeu a esse chamado, e Rachem se tornou responsável pela vida dele em tudo. Tudo é tudo. Rachem honra todas as pessoas que estão a serviço dele. E Avraham estava iniciando no seu chamado, estava aprendendo, estava tentando acertar, às vezes com as suas próprias decisões. Ele não tinha o desejo de errar. Rachem defendeu Avraham, que atendeu ao seu chamado. Então precisamos saber que ao atender o chamado de Rachem, o Senhor mesmo, em todas as situações, vai se levantar para nos defender, se necessário for. Todas as pessoas nessa terra passam por, de alguma forma, pela imaturidade de tomar decisões sozinhos. E aprendem muitos. Eu acredito que em geral Avraham estava orando pela situação de sua esposa Sara no palácio, porque se clamarmos ao Senhor por socorro, o Senhor ouvirá e virá e mudará a nossa sorte. Aleluia! Porque o Senhor veio e mudou a sorte de Avraham e Sara daquela condição. Nós podemos olhar para os erros de Avraham e sermos tentados a comentar o que não deveríamos, e até nos esquecermos dos vários erros que nós cometemos todos os dias na nossa jornada nessa terra. Quando erramos, as pessoas normalmente olham para nós e podem rejeitar até aquele que nos defende. Da mesma forma que ocorreu com Avraham. Avimelech não aceitou, provavelmente, confiar em Rachem. Mas bendito seja o Senhor, que jamais nos deixará sozinho em nenhuma situação, não importa o que ocorra. Nós deveríamos também nos empenhar para defender os nossos amigos, nossa família, na Emuná, da mesma forma que Rachem fez com Avraham, seu amigo, permanecendo ao lado dele. Quando mais ele precisava do Senhor. Precisamos aprender a defender os nossos amigos nos erros deles, quando mais eles precisam de nós. Mas é nesses momentos críticos da vida que as pessoas se levantam, muitas vezes escolhem deixá-la sozinha. Às vezes, até em situação pior. Que o Senhor possa trabalhar na nossa vida e nos livrar dessas ações de engano. Em nome de Yeshua. Rachem chamou Avraham, assim como chamou cada um de nós. Às vezes tomamos decisões sem consultar o Senhor, embora não deveríamos mais fazer isso, porque Rachem está à distância de uma oração. E deseja nos livrar dos males desse mundo. Então precisamos desenvolver a nossa total dependência do Senhor para fazermos qualquer coisa, não importa o que seja. Todas as decisões da nossa vida precisam estar pautadas na autorização do Senhor. Precisamos ter coragem de tratar com o Senhor qualquer assunto, não importa qual seja. Ainda que, ao nosso ver, sejam assuntos extremamente sensíveis, assuntos de relação de fórum íntimo. Não importa. Não deveríamos mais esconder o nosso coração do Senhor. Você precisa entender que Rachem sabe todas as coisas. E se você não falar
para ele, provavelmente Rassatã vai te acusar. E possivelmente falará até coisas piores. Então é melhor você entrar no seu quarto, buscar pelo Senhor e confessar os seus pecados. É melhor o Senhor saber da sua vida, de você. Hashem sempre se levantará para defender o seu povo. Então não tenha medo. Não tenha medo no seu coração. Avraham atendeu o chamado do Senhor e Hashem se responsabilizou por tudo o que ocorreu no percurso da vida dele. Hashem avisou Avraham sobre as destruições que envolveriam pessoas queridas dele. Hashem concedeu vitórias a Avraham em guerras, em batalhas cuja possibilidade de vencer de forma natural era impossível. Hashem ouviu e atendeu as orações de Avraham, provendo soluções até mesmo em assuntos extremamente sensíveis. Hashem concedeu a Avraham toda a sua provisão, corrigiu caminhos que ele não deveria ter iniciado, não deveria ter seguido. Hashem nunca deixou Avraham sozinho. Avraham era amigo, se tornou amigo do Senhor. E o Senhor, amigo de Avraham. Hashem, através de Yeshua, deseja ser seu amigo. Mas nós só podemos retribuir essa amizade. Nós só podemos ser amigos do Senhor quando confiamos nele e obedecemos as instruções dele. Não existe outra forma. Avalie você a sua vida. Como está a sua amizade com o Senhor? Que você possa compreender essa ministração e tomar a sua posição em direção a Hashem através de Yeshua. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. O que poderíamos dizer sobre o profeta Elisha, o profeta Eliseu? Um profeta como Avraham. Avraham era um profeta. Um homem separado pelo Senhor, Elisha. O que ele fez? Consultou seu servo Gehazi, para saber o que deveria dar para a mulher sunamita, em gratidão pela bondade que eles receberam dela. Elisha consultou Gehazi, um homem dúbio, que vendeu o chamado dele e ficou com Zaraata até o final dos seus dias, mas não consultou Hashem. O que deveríamos falar sobre Elisha? Gehazi, que havia sondado a situação em torno da sunamita, apresentou uma ideia: dar à sunamita um filho. O profeta Elisha recebeu o poder de Hashem e profetizou para a sunamita que em um ano ela estaria com um filho nos braços, e isso aconteceu. Depois de alguns anos, o filho estava no campo com o pai, sentiu fortes dores de cabeça, passou mal, voltou para casa e nos braços da mãe, ali, morreu. Alguns estudiosos acreditam que o menino tenha morrido de insolação, não sabemos ao certo. O fato é que a criança morreu. Profeta, cuidado com a sua boca. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você diz, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. O que falar de Elisha? Não deveríamos dizer nada. Primeiro porque Elisha, assim como Avraham, foi um homem escolhido por Hashem. Nunca deveríamos cuidar dos erros deles. Nem de ninguém. E segundo, nós vivemos cometendo esses erros nas nossas tomadas de decisões.
Nós consultamos buscadores de internet, consultamos pessoas, às vezes até pessoas que não conhecem nem temem o nome sagrado de Hashem. E também não consultamos o Senhor. O que nos faz diferente de Elisha? O nosso desejo de presentear alguém através de um milagre é extremamente perigoso. Não podemos entrar no mérito da questão se o profeta poderia ou não presentear alguém com milagre, como ocorreu com a mulher sunamita. O fato é que o milagre produziu uma alegria extremamente grande inicial e posteriormente, alguns anos depois, produziu uma morte. Ao lermos esses textos, podemos ser condicionados a olhar para os erros do profeta Elisha, por tomar decisão pela vida de outras pessoas sem consultar o Senhor. Entretanto, pensar dessa forma pode nos colocar direto na prova. E Hashem não deseja isso para a nossa vida, não mais. Hashem está nos ensinando que não devemos julgar ou questionar os erros de ninguém. A Ruach Kodesh deseja revelar o objetivo do relato dessa história de Elisha e a sunamita nas Escrituras Sagradas, e pede para que os nossos olhos possam repousar sobre as ações, as atitudes da sunamita. A posição que ela tomou diante da morte do filho, um assunto extremamente sensível. Eu não sei a dor que aquela mulher estava sentindo. Pesar de ter perdido o filho amado. Aquela mulher não entrou em desespero. Não falou com o marido da morte do menino. Não falou mal do profeta a ninguém. Não levou o menino morto com ela, desesperada. Mas também não aceitou tratar com ninguém. Nem com o servo do profeta Gehazi, que ocorreu na frente para recebê-la. Mas ela não quis tratar nada com ninguém. Não queria intermediário naquela situação. O assunto sensível dela era direto com o profeta. E foi até Elisha e explicou a situação. E o Senhor não havia falado nada sobre o ocorrido com o profeta. Elisha enviou seu servo com o bordão dele para resolver aquele problema. Entretanto, preste atenção. Melahim Bet, 2 Reis, capítulo 4, versículo 30. A mãe da criança disse: assim como vive Hashem, e como tu vives, eu não te deixarei. Ele se levantou e a seguiu. Você tem ido para o teu quarto buscar o Senhor para ficar com Ele lá, apresentando a tua situação difícil? A sunamita definiu que o profeta ali resolvesse aquilo pessoalmente. Elisha tentou ressuscitar a criança e não conseguiu. Andou de um lado para o outro no quarto, provavelmente orando de forma intensiva a Hashem, que deve ter dado alguma instrução para ele, porque ele voltou posteriormente no procedimento para aquecer o menino, que foi ressuscitado.
Através desse relato, Hashem nos concede a oportunidade de conhecer como podemos encontrar soluções para problemas extremamente complicados. Sem acusações, sem gritaria, sem histeria, mas com confiança no Senhor. A sunamita sabia que o profeta procuraria Hashem, e de fato foi o que ele fez. Elisha lutou pela ressurreição da criança e foi ouvido por Hashem. A história teve um final feliz, porque dessa vez a busca do profeta foi por Hashem e não por uma ideia de alguém próximo, uma ideia sugerida por outra pessoa. A sunamita é um modelo para todos aqueles que desejam resolver questões difíceis. Um modelo para o que Hashem deseja para o seu povo. O sonho da sunamita havia morrido. E ela correu com sabedoria e entendimento, com tranquilidade, para ressuscitá-lo. Não deixe você que os seus sonhos morram, não mais nas tuas mãos, nos teus braços. No texto que lemos, o livro de Yaakov, Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 24, somos desafiados a ter confiança, emuná, que nos levará a tomarmos ações de bem, de confiança e com obras. É o que Yaakov nos convida a viver. Ao ver um problema, nós não deveríamos nos conformar com ele, mas fazermos tudo o que está ao nosso alcance fazer para resolvê-lo. Se a confiança, a fé que temos não nos oferece coragem para levantarmos e seguirmos para resolver os problemas na nossa vida ou ao nosso redor e produzir nessa terra as obras de justiça de Hashem, então realmente existe algo errado com a nossa confiança. A Ruach HaKodesh nos alerta sobre a atmosfera do medo que está se formando sobre toda a terra e que tem permeado a vida de muitas pessoas. E esse medo pode ser um campo extremamente fértil para a produção de assuntos sensíveis, que estão em todos os lugares, em todas as esferas, todas as camadas sociais. Isso está dentro dos lares, dentro dos casamentos, nos relacionamentos dos pais com os filhos, dos filhos para com seus pais, dentro das congregações, no nosso trabalho, na nossa escola, em todos os lugares. E é mais comum do que nós podemos imaginar. Não, sobre esse assunto não posso nem pensar, menos ainda falar. Senão, vai gerar um tsunami. E então eu procuro me calar e deixar como está para ver como é que vai ficar. É isso que está ocorrendo hoje em toda a terra, com a vida de todas as pessoas. Medo, relação de medo. E às vezes até pessoas frequentadoras de congregação, pessoas que muitas vezes declaram ter a mesma confiança em Hashem através do Mashiach Yeshua, vive dentro dos seus lares relações superficiais. Pessoas que fogem da verdade, vivem de aparências, presas em uma relação de medo, fingindo ser feliz diante de outras pessoas por causa da sua reputação. O que vão dizer de mim?
Pessoas que preferem ser infelizes do que tratar os assuntos sensíveis de forma correta. Pessoas às vezes moram na mesma casa e não se conhecem. Caminham lado a lado em trilhos separados, trilhos diferentes. E eu receio que em algum momento essas pessoas podem seguir para lugares diferentes. Estamos entrando em um ponto da história nessa terra onde a confiança de muitas pessoas morreram. E de outras está agonizando numa UTI. E talvez elas nem tenham percebido essa situação com clareza. Nós temos responsabilidade uns para com os outros. Claro. Mas não podemos nos intrometer em assuntos pessoais onde nós não fomos convidados a participar. Que a Ruach HaKodesh nos livre de sermos importunos ou entrarmos na casa de quem quer que seja sem sermos convidados, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. A Ruach HaKodesh nos alerta e nos adverte sobre o nível de superficialidade que tem aumentado nas nossas relações, trazendo problemas outros, terríveis. As coisas começam com um pequeno receio, um pequeno medo de falar. Nesse ponto, os assuntos vão se tornando sensíveis. Depois, intratáveis, incomunicáveis, e o medo vai aumentando. Isso abre espaço para as agressões verbais, brigas, desentendimento, divisão. Yeshua nos ensinou, está registrado no livro de Matityahu, Mateus capítulo 12, versículo 25. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Talvez você esteja arruinando a sua vida, a vida das pessoas dentro do seu lar com a sua própria mão. Por conta das tuas vaidades pessoais. O que vão dizer de mim? Todas as situações em uma relação de medo pode ser agravada com consequências aceleradas quando envolve pessoas rancorosas e que guardam mágoas no seu coração. Vou repetir. Todas as situações em uma relação de medo pode ser agravada com consequências aceleradas quando envolve pessoas rancorosas e que guardam mágoas no seu coração. Se você é uma pessoa rancorosa, que guarda mágoa no seu coração, eu recomendo para você que libere perdão. Se liberte disso, se livre, para que você também possa ser perdoado, perdoada. Além do mais, rancor ou mágoas podem produzir enfermidades físicas e graves. A pessoa rancorosa, magoada, vive atolada no pecado e muitas vezes nem percebe, por causa da sua posição de vítima. Depois de tudo que eu fiz, olha o que eu recebo, ainda quer tirar a glória de Hashem. O medo pode também existir em relações onde as pessoas manipulam umas às outras por meio de crises emocionais, muitas vezes simulando enfermidades físicas que não existem. Aprendeu a ganhar no grito. Mas lembre-se você, Hassatã não deixa nada, absolutamente nada passar incólume e pode pedir uma enfermidade real para a sua enfermidade simulada.
Pessoas com sensibilidade extrema podem causar medo em outras pessoas. E nesses casos, dificilmente alguém vai desejar tratar algum assunto sensível. Imagina, falar nesse assunto? Terremoto. Isso tem quebrado a relação de confiança entre muitas pessoas, entre muitos relacionamentos. E a Ruach HaKodesh nos ordena hoje: tenha coragem você e resolva essas questões na sua vida. Elisha lutou pela ressurreição da criança ali e foi atendido. Devemos lutar sempre. Todo distanciamento que você enfrenta com pessoas queridas tem base nesses assuntos sensíveis. Assuntos que você não deseja às vezes enfrentar. Maridos podem literalmente correr de suas esposas em assuntos onde deveria orar com elas, abençoando-as e reconhecendo-as como parte mais frágil. É o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. As mulheres têm o dom natural de amar. Dedicam-se ao cuidado de outros o tempo todo, de alguma forma. Mas devem respeitar seus maridos, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 6. Uma esposa não deveria ter medo do seu marido, mas deveria respeitá-lo, procurar compreendê-lo, não diminuí-lo em seu conceito, não trazer sobre ele nenhum julgamento. Muitas vezes a mulher terá de correr ao profeta Yeshua para lutar pela ressurreição dos seus sonhos, dos seus milagres, como a sunamita fez. Mulher, leve ao profeta Yeshua os seus problemas profundos. Peça a ele que trate com o seu coração, que trate com o seu marido também, sobre a orientação da Ruach HaKodesh. Conduza as conversas de forma tranquila dentro do seu lar, sem nenhum desrespeito com ninguém. Não permita que sentimentos de mágoa se apropriem do seu coração. Cuidado para não ser prejudicada pelo seu emocional. Mas edifique o seu lar, prevaleça no amor. A mulher que teme o nome sagrado de Hashem será louvada, como está escrito em Migilei, Provérbios, capítulo 31, versículo 30. Eu acredito nisso. Então lute pelo seu lar, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Se deixarmos de tratar os assuntos sensíveis por qualquer motivo que seja, nos faz hipócritas diante de Hashem. Todas as relações podem ser corroídas quando a verdade é evitada por não desejar o conflito. A verdade é que não tratar os assuntos sensíveis faz com que o conflito permaneça e muitas vezes até se agrave. Não deixe estar para ver como é que fica, pode piorar. Tome uma decisão no Senhor para resolver essa questão. Às vezes, isso pode até provocar divisão ali de forma velada. E o Senhor não tem isso para nós. O conflito fica instalado, oculto, escondido, mascarado pelo distanciamento, e o assunto sensível se torna uma parede invisível que separa as relações.
O carinho, o afeto desaparecem, a vingança entra nesse lar, porque existem feridas não tratadas e infectadas pela recusa contínua do tratamento adequado, proveniente pelo Senhor. Com mágoas, nós sempre vamos julgar que estamos certos na nossa posição e opinião, e não vamos sequer conceder oportunidade para saber da outra parte, ou até buscar saber do Senhor, se nós não estamos enganados sobre aquela situação, sobre a vida da outra pessoa, porque as nossas feridas impedem de estarmos abertos para ouvir a outra parte, ou até ouvir um conselho de Hashem. Dessa forma, a nossa confiança morre, quando não temos mais coragem de agir em benefício do outro. E isso também é pecado. Mas você diz isso porque você não conhece o meu esposo, a minha esposa. É verdade, eu não conheço. Mas por que você está se vingando do Senhor? O que foi que o Senhor fez de mal para você? Essa é a minha pergunta que eu tenho para a sua vida. Existem muitas pessoas infelizes hoje, mas o principal motivo dessa infelicidade é o medo delas enfrentarem com honestidade os assuntos sensíveis dentro das suas relações. Inclusive, até na sua relação com o Senhor. Não consegue falar dos seus pecados de forma aberta, clara e objetiva. Não consegue dar nome a eles. Não consegue confessá-los e sempre buscam desculpa para justificar seus erros. Qualquer um no meu lugar faria coisa pior. E assim não consegue forças para abandonar o pecado com as suas justificativas. É semelhante ao homem que tem uma grande dívida e faz outra dívida para pagar a primeira. Loucura. Não consegue nem pagar a primeira. Como é que agora ele vai poder, acredita que vai pagar as duas? Fazendo mais débito. Isso é uma doce ilusão. Tentar viver nessa terra, na nossa própria autonomia, é loucura. Não remova Hashem da sua equação. Vá a Ele. Feche a porta do seu quarto. Apresente os seus problemas. Abre o seu coração e apresente a sua dívida. Tenha coragem. E não contraia novos empréstimos. Não contraia uma nova dívida. Em nome de Yeshua. Aruach HaKodesh nos alerta e nos encoraja a iniciarmos o processo de enfrentamento de assuntos sensíveis na nossa vida com sabedoria, amor, com respeito um para com o outro. E assim, as divisões que estão dentro dos lares hoje serão dissipadas. Remova os obstáculos do amor e retorne à unidade em seu relacionamento, porque é isso que o Senhor vai cobrar de você. Vai cobrar as almas que estão dentro do seu lar sobre a sua responsabilidade. Tem entendimento do que eu estou falando? Em nome de Yeshua. Para nós fecharmos, não se engane mais. Se as suas ações ou reações causam medo em quem você diz amar, isso não é amor.
O amor não constrange, não afasta ninguém. O amor, ele não manipula. Você pode definir os teus sentimentos com qualquer outro nome que você quiser, mas não chame isso de amor. De igual modo, se você sente medo de alguém que diz que ama, não se engane também. Você não é amada por essa pessoa. 1 Yohanan, capítulo 4, versículo 18. Não há medo no amor. Ao contrário, o amor que alcançou seu objetivo expulsa o medo, porque o medo é relativo à punição. Quem tem medo não alcançou maturidade relativa ao amor. Existem pessoas que adoeceram em suas emoções e sentem medo de tudo. Sentem medo da própria sombra quando sai o sol. Essas pessoas precisam ser libertas, precisam passar por uma techuvá verdadeira. Do contrário, nunca conseguirão obedecer às instruções de Hashem no exercício do amor. Porque o medo vai deter qualquer esforço sempre. As pessoas que não conhecem a Hashem através de Yeshua têm medo dele. E terá medo de outras pessoas também. Mas o Senhor não tem isso, não para nós. Mesmo porque ninguém se empenha para conhecer alguém que inspire de alguma forma o medo. E se não conhecermos, não teremos como amá-lo. E este é um mal que está cobrindo toda a terra, um projeto que nasceu no coração de Hassatã. Se é que ele tem coração, não sei. Que o desejo do Senhor para nós é que a gente possa ter coragem de nos apresentar diante dele e apresentar essas questões. Porque o mal deseja que as pessoas sigam seus caminhos com milhares de seguidores virtuais, mas que na verdade estão isoladas, sozinhas, dentro do seu próprio lar. Oro para que a Ruach HaKodesh com poder possa remover todas as barreiras de divisão sobre a tua casa, com relação a sua esposa, seu esposo, seus filhos, porque esse é o desejo de Hashem e uma oração constante de Yeshua, nosso Mashiach. Precisamos com urgência tomar uma posição. A nossa vitória, as nossas bênçãos encontra-se na nossa unidade dentro do nosso lar. Hashem nos ajude a termos coragem de obedecê-lo, porque este é o caminho da vida com uma alegria nessa terra. Se Yeshua é a nossa alegria e você está sempre infeliz, tem alguma coisa muito errada com a sua vida. Avalie você. Hashem está unido a Yeshua, que deseja que estejamos unidos uns para com os outros e todos unidos para com Mashiach. Muito em breve, ai das pessoas que decidiram caminhar sozinhas nesse mundo. Eu gostaria de estar enganado, mas eu receio fortemente que isso vai acontecer em breve. Que Hashem liberte a sua mente em nome de Yeshua, nosso Mashiach, que possamos entender o poder da unidade e seguir assim, unidos a Yeshua. Somente assim viveremos na verdade, e a verdade então viverá dentro de nós. Hashem, liberte a mente do seu povo em nome de Yeshua, nosso Mashiach. É o que eu lhe peço.